pouquinho sobre organização de código CSS? Por onde é que a gente pode começar? Se a gente estiver começando um projeto do zero, a gente vai do elemento mais genérico para o mais específico. A gente trabalha sempre do mais genérico para o mais específico. Bota a estrutura do teu body, bota a estrutura do teu HTML todo, vai entrando no teu CSS. Define cor padrão de texto, cor padrão de botões de todo o site, cor padrão. Define tudo que é padrão primeiro. Cor de seção específica, e daí tu vai começar a entrar naquela seção e depois num botão que é mais específico, que é mais diferentão. Tu vai entrando na especificidade depois. Começa pelo mais genérico para o mais específico. Aqui a gente tem um exemplo de código. A gente começou pelo body aqui. É o elemento mais genérico que a gente tem no nosso HTML, basicamente. Acima dele só tem um HTML mesmo, que também dá para a gente utilizar. Aí a gente definiu aqui a cor para o nosso body. Todo o meu texto vai ter essa cor. Definir as minhas cores de botão. Todos os botões vão ter essa cor de texto. Mas o meu banner, ele vai ter um botão que tem uma cor diferente. Então, ele é mais específico. Então, comecei do mais genérico, indo para o mais específico. Mas dentro do meu header tem um outro banner. E esse banner tem um botão com uma cor que vai ser diferente. Então, a gente vai sempre indo para o mais específico. Começa do mais genérico para o mais específico. E por fim, quando for necessário, os com IDs, que daí são os elementos em geral que são os mais específicos possíveis. Então, quanto mais específico, maior a prioridade também dentro do meu CSS. Isso daqui, esse button, vai sobrescrever essa cor do meu body. Esse meu banner.button vai sobrescrever o meu button normal. Então, quanto mais específico o meu código for, mais ele vai ter prioridade. Esse cara aqui, tem dentro do header um banner que tem um button que é com um ID button diferentão. Cara, ele é o mais desses todos aqui, ele vai sobrescrever todo mundo porque ele é o mais específico. Inclusive, esse cara aqui que só tem ID. E aí, essa questão de especificidade, quanto mais específico for o teu elemento, ele prevalece sobre a ordem de escrita. Não interessa se eu botar esse cara aqui com o meu seletor bem específico lá em cima ou lá no final, ele, por ser o mais específico, ele vai ter prioridade sobre qualquer outro. Eu não vou sobrescrever, tendo o ID button diferentão aqui embaixo, não vou sobrescrever esse elemento aqui. E aí a gente entra na questão de prioridades. O ID é mais específico do que classe. Se a gente tem um button diferentão, ele vai sobrescrever. Esse button diferentão aqui, ele tem um ID que é mais específico. O ID é mais específico do que classe. Então, esse aqui está sobrescrevendo esse cara de baixo. Se os meus elementos não forem mais específicos, o que acontece? Essa é uma pergunta que é importante. Prevalece o que for escrito por último dentro do meu código. Então, se eu tenho uma situação onde eu tenho body, que eu escrevi que o meu body, a cor é vermelha, e depois, em algum momento do meu CSS, eu escrevi que no meu body a cor é azul, o azul vai prevalecer sobre o meu body. Então, o que foi escrito por último é o que prevalece. Se for o mesmo ID. Se for mais específico, aí é o mais específico que prevalece. São basicamente essas duas regras. Aqui tem um outro exemplo, é o que for escrito por último. A gente tem aqui 3 CSS diferentes sendo chamados dentro desse meu HTML. Lá no head eu tenho o estilo 1, e lá no final do meu body tem um estilo 2 sendo chamado. E no meu estilo, eu defino que a cor do meu texto é vermelha. No meu estilo 1, defino que minha cor é azul. E lá no final, eu estou definindo que a cor é purple. O que vale é o que foi escrito por último, nessa sequência aqui que ele é compilado. Quando ele vai compilar esse CSS, quando vai montar a tua estrutura da página, ele vai lendo isso daqui. Chegou nessa folha de estilo, ela monta esse estilo que ele achou aqui. Ele vai na próxima folha de estilo, monta isso daqui. Então é como se tivesse um escrito atrás do outro, assim. Então, continua prevalecendo essa ordem do que foi escrito por último. E nessa questão de prioridades, a gente tem aquele famigerado important, que aparece de vez em quando no meio dos códigos ali de CSS. Esse é um exemplo de como é que a gente pode estar definindo aqui. No body, a gente bota o color purple import. Na hora que eu boto esse important aqui atrás do meu código, eu estou dizendo que essa cor é importante. Isso aqui vai prevalecer sobre meu ID, vai prevalecer sobre classe ou ordem de escrita. Ele vai chamar o important. A menos que tenha outro important. Na mesma declaração aí vai continuar valendo a ordem que foi escrita. Só que, se tiver usando important, provavelmente você está fazendo errado, cara. Não é para ter um important. Important é só para situações anormais, bizarras, estranhas. Provavelmente tu não precisa daquele important.
Sempre que tu puder usar um elemento mais específico, a especificidade ali, é o botão que está dentro do banner, que está dentro do body, que está dentro de um elemento de ID tal, é esse o cara que tu quer selecionar. Usa isso em vez de usar o important, é melhor. Só para ter uma comparação, o important é tipo tu dar sudo no teu computador. É que nem na hora que começa a usar important no teu CSS, é como se tu estivesse trabalhando tudo que tu faz na tua máquina usando o sudo do terminal. Alguma hora vai dar alguma besteira ali. E a gente só usa quando for muito necessário. E a ordem de prioridade se mantém entre todos os imports. Aquela mesma história de prioridade, ela continua valendo para todo mundo que está usando import. É como se pegasse outra categoria aqui, outra ordem de coisas e colocasse ali, mas vale a mesma prioridade dentro dessa classe important. Quanto mais específico, mais importante. Quanto mais por último, mais importante. Mas, e se eu estiver fazendo um outro CSS, digitando um projeto aqui, que já tem um monte de CSS ali dentro? Que é a situação bem comum, né, da gente encara no dia a dia. Nessas horas a gente tem que ir para o inspecionador de CSS e encontrar o elemento que a gente quer usar. A gente inspeciona ali o ID daquele elemento. No inspecionador de código, deixa eu abrir ele aqui, que tem aqui um exemplo. Quanto mais para cima tiver no inspecionador de código, maior a prioridade. Isso que é independente do navegador, tá? Pode ser no Opera, pode ser no Chrome, pode ser no Firefox. Todos eles, quanto mais estiver no topo, maior a prioridade. É isso daqui que está valendo. Isso aqui que está sendo escrito por último. Se tu puder mexer no CSS, sei lá, às vezes o projeto está usando um CDN, está pegando o bootstrap lá do outro lugar que tu não pode sobrescrever. Aí é uma situação à parte. Mas se tu puder escrever no CSS, tu usa essa ID, a que tiver mais em cima para mexer no teu elemento. Se tu não puder mexer nesse código, aí tu escreve outro CSS mais para baixo dentro do teu HTML ou em outra seção ali. Quanto mais para baixo, maior a prioridade. Vai ter situações que a gente fica instigado a botar um important aqui depois, porque eu escrevi lá no meu CSS, minha folha de estilo, que eu estou personalizando, tá lá no topo da minha hierarquia do HTML. Tá lá no topo. Aí se eu botar um important, eu sei que ele vai sobrescrever todo mundo, sabe? Só que como é que isso vai acontecer depois quando alguém tiver que sobrescrever aquilo que eu já fiz, sabe? Isso começa a ficar impossível de lidar, de gerenciar. Então por isso que a gente tenta manter esse mesmo nível aqui, não se aprofundar mais do que isso, se a gente estiver editando um elemento que já está definido.